Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Trazer uma reparação, uma renovação, trazer uma manutenção, assim como a gente faz a manutenção de uma máquina, por exemplo, de uma casa, para ela não cair, para ela não se deteriorar. A vida espiritual, ela também precisa de uma renovação, ela precisa de uma restauração, ela precisa estar sempre sendo avivada. O Senhor nos chamou para sermos vivos, ativos, fervorosos, animados. Deus nos chamou para sermos assim, né? Estarmos empolgados sempre com Ele, com a obra dEle, com a presença dEle, com o serviço, com tudo. E não podemos esmorecer, nos desanimar. E se a gente não estiver preocupado com esta busca, com essa renovação, com essa manutenção da vida espiritual, ela naturalmente ela cai. Ela esmorece como qualquer coisa na vida, se não tiver um cuidado, uma atenção, uma preocupação, um zelo, ela vai se acabando, vai se destruindo. Isso, coisas materiais e a vida espiritual também, assim como a nossa saúde. A gente precisa cuidar dela, né? Nosso corpo precisa ser tratado, precisa ser cuidado, porque os anos vão passando e as doenças vão aparecendo e a gente tem que se cuidar. Se não se cuida, então morre. A vida espiritual não é diferente. A vida espiritual, mais importante ainda, porque é algo que você não está vendo, espiritual já está dizendo, né? Não é um objeto que você percebe rapidamente se ele se racha, se ele se quebra, se é um troço, se é uma casa, se é uma máquina, se é um objeto. A gente percebe se ele está sujo, se ele está rasgado, se ele está quebrado. Mas a vida espiritual é mais complicado. Você não, de repente, você não percebe. E quando você for se dar conta, essa vida espiritual, ela já está completamente deteriorada, morta, arrasada, né? Então, isso a gente tem que ter uma percepção espiritual. Falei quarta-feira que a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa disso. A gente precisa se conscientizar da necessidade. Todo mundo tem que perceber que precisa, tem que sentir essa necessidade de uma renovação espiritual, porque só a gente é que sabe quando precisa, e se precisa, só a gente. Então você percebe que você era assim, que você era animado, que você gostava de orar, que você gostava de estar nas reuniões de oração, que você gostava de ler a Bíblia, e agora você está percebendo que você não está tão animado como você era. Você não está tão desejoso dessas coisas como você era. Então isso é um sinal de que você está precisando de uma renovação espiritual. Todo crente precisa de renovação espiritual. Ele pode ser o crente mais abençoado, mais ungido, de mais experiência com Deus, de vida santificada, não importa.
todos nós precisamos de estar sempre buscando essa renovação espiritual para a nossa vida, para que a gente possa se manter forte, vivo, ativo, com a vida, sobretudo, limpa na presença de Deus, né? E contar com a bênção de Deus na nossa vida, a presença dele conosco, Deus se agradando de nós. Então é necessário que essa vida espiritual, ela de vez em quando, ela seja vasculhada, ela passe por um reparo, por uma manutenção a nossa vida espiritual. É lógico que a gente tem que fazer isso todos os dias, cuidar todos os dias. Mas é bem mais difícil a gente se preocupar com isso todo dia. Porque todo dia a gente trabalha, todo dia a gente tem problema, todo dia a gente está mais voltado para as ocupações das coisas corriqueiras do dia a dia. E queira ou que não queira, essas coisas elas vão tomando o nosso tempo e a nossa atenção. E sem querer, a gente acaba negligenciando o lado espiritual. Então é importante que pelo menos de vez em quando você pare. Por isso que a gente gosta de falar, esse é um assunto bíblico. O povo de Israel passou por vários avivamentos espirituais. Precisou de muitos avivamentos espirituais. Todo o tempo o povo de Deus precisou disso. Então, cada vez que aconteceu um avivamento espiritual, houve uma limpeza completa, uma reflexão sobre a postura deles diante de Deus, como é que estavam, muitas vezes estavam voltados para a idolatria, estavam adorando até outros deuses, e Deus levantava um homem, e a gente vê quantos profetas, juízes, reis, que Deus levantou para chamar a atenção do povo, para despertar o povo espiritualmente, para chamar a atenção do povo com relação à sua vida espiritual em relação a Deus, a sua postura em relação a Deus. E as pessoas, elas se impactavam, elas como que se acordavam, porque lentamente o pecado e as ocupações da nossa vida, elas vão como que nos cegando espiritualmente. Vai nos cegando, cauterizando a nossa mente, que a gente começa a achar as coisas normais, pecados que a gente antes recriminava, agora a gente está achando comum, normal. Todo mundo faz, tanto faz, o que é que tem, isso é normal, sabe? Coisas que antes você não era assim, mas agora você está achando natural. Não, isso não é nada demais, isso é assim mesmo. Porque a frieza espiritual, o distanciamento de Deus nos leva assim. Isso é a todos nós, irmãos. Todo crente passa por isso, pode passar por isso. Então a gente tem que parar e prestar atenção nisso para saber se a gente não está caindo nesse marasmo espiritual, nessa mesmice, esfriando. Não necessariamente se desviar, precisa se desviar para precisar de um avivamento. Avivamento é justamente para os crentes, para quem está na igreja e que esmoreceu, desanimou, perdeu a alegria, está perdendo a empolgação, o entusiasmo com a obra, o desejo de orar, a vontade de ler a Bíblia, a empolgação com os cultos, a vontade de participar de atividades na obra de Deus, enfim. Quando essas coisas, esses desejos estão a menos na vida da gente, aí a necessidade de um avivamento espiritual. De forma que todos nós precisamos. Esse mês nós vamos consagrá-lo a falar sobre isso e a buscar para a nossa vida. O propósito é fazer você entender que você precisa desse despertamento, dessa renovação. Quem não orava, tem que orar, tem que buscar voltar a orar. Quem nunca mais se jejuou, voltar a fazer um jejunzinho, né? Na presença de Deus, para se consagrar, para se animar,
Sabe? Quem nunca mais se envolveu com nada na igreja, saber que você precisa disso. O servir a Deus, ele é fundamental na nossa vida espiritual, para que a gente se mantenha forte espiritualmente. O serviço, o trabalho na obra de Deus é fundamental. Não pode só se receber. Ah, Senhor, me manda, me dê, comer. E você não dá nada. Não dá nada para ninguém, não fazer nada. Está de braços cruzados, não pode. Tem que pensar nisso, refletir isso. Vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisa. Vamos nos sentir úteis na obra de Deus. Quando a gente começa a se envolver com um trabalho do Senhor e fazer as coisas, isso traz um regozijo espiritual na alma incrível, impressionante. É muito gostoso quando a gente começa a se abrir para ajudar outras pessoas a fazer a obra de Deus, quando a gente começa a sentir que estamos sendo instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, isso traz um reforço espiritual, um fortalecimento espiritual impressionante, um gozo, uma alegria muito grande. Então isso só se faz quando está avivado. Crente que não é avivado, ele não tem vontade de fazer nada para Deus, não quer fazer, e se faz sem muita graça, faz muito sem graça, muito sem unção, faz por obrigação, faz para prestar uma satisfação, enfim. Mas não faz por prazer, por alegria. Isso é um problema. E a gente precisa renovar-se espiritualmente. Amém, amados? Então a gente precisa de renovação espiritual. Vamos aproveitar esse mês de julho e vamos buscar. Quem quer renovação espiritual para a sua vida? Glória a Deus. Espero que você queira mesmo. Eu falei, é você sentir essa necessidade e depois desejar. E o resultado de quem deseja é ter atitude. Então, desejou alguma coisa, então vai trabalhar em prol de buscar isso aí. Então, todo mundo vai orar, vai buscar, vai querer, vai pedir a Deus, vai clamar, vai entrar pelo caminho dessa renovação. Isso eu faço sempre, todos os anos, no meio do ano, justamente porque no meio do ano a gente acaba ficando desanimado para terminar o ano. Então, a gente precisa de um chacoalhamento no meio do ano espiritual, que é para a gente se voltar para Deus e se animar. Amém? Amém? Então, se anime em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ellen e família está agradecendo a Deus pelo aniversário de Maria de Lourdes. E a Edileuza Souza agradece a Deus por uma vitória. Deus abençoe esses irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler um texto da palavra do Senhor para a gente aprender mais alguma coisa sobre avivamento espiritual, sobre renovação espiritual. A gente precisa ir para a palavra do Senhor. É a palavra que gera avivamento. É a palavra. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens.
Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disseram, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade ou de viagem ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também d'água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Tem aqui essa história de Elias e os profetas de Baal, que a gente já conhece tanto essa história. Elias é um homem conhecido, profeta de fogo. Um homem que orou e Deus respondeu com fogo. Oração que Deus responde com fogo. Quem que gosta de fogo aqui? Quem é do fogo aqui? Cadê os crentes de fogo? Esse fogo esse fogo tá cheio de cinza. Cadê os crentes de fogo? Pois é, eu conheço você como de fogo. Amém, irmãos? Alguém não gosta de fogo? Ou quem gosta muito de fogo aqui? Quem quer fogo de Deus na sua vida? Glória a Deus. Então é sobre esse fogo. Falei sobre o batismo de fogo. A Bíblia diz que Deus é um Deus de fogo. Você sabe que Deus é um Deus de fogo. Deus que operou muito através do fogo. Você vê que ele guiava o povo pelo deserto com a coluna de fogo. Ele respondeu, chamou Moisés através do fogo. Deus se revelou muito através do fogo.
Ele diz que faz os seus ministros como labaredas de fogo. Então Deus é um Deus de fogo, né? O próprio Elias aqui, ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Respondeu com fogo. Jesus batiza com batismo de fogo. O Espírito Santo veio sobre a igreja como fogo. Então a Bíblia fala muito sobre fogo. Deus é fogo. A palavra também é fogo. É fogo. Agora, é preciso a gente saber o que é fogo, né? Quando a gente fala em fogo, a gente logo imagina aquelas reuniões muito barulhenta, muita profecia, né? A gente imagina logo assim, de cara, fogo é isso. É muita profecia, muita línguas estranhas, muita revelação, muita visão, muito barulho, muita zoada, gente correndo, gente gritando, a gente imagina isso. Mas a gente precisa saber o significado literal desse fogo que significa o próprio Deus. No hebraico, o significado do fogo é luz. É luz. O verdadeiro significado da palavra fogo, no hebraico, é luz. Então você vê que luz é aquilo que ilumina. Então fogo fala de iluminação, de direção, de orientação. Só quem está na luz é que enxerga, é que vê as coisas, né? É que sabe onde está pisando, é que sabe onde está, o que quer. Então quem está na luz é quem tem esse fogo. Deus, esse fogo porque ilumina. Fogo tem essas suas propriedades, ilumina, ele aquece, ele esquenta, ele deixa quente, né? Então, uma vida fria, apática, desanimada, você vê, o frio nos leva a ficar o quê? Agasalhado, deitado, esmorecido. No inverno ninguém tem vontade, vamos dizer, de ir para a praia, de correr, de caminhar, de fazer uma festa. Ah não, é inverno, vamos nos enrolar, vamos ficar em casa, vamos ficar no sofá, vamos se deitar. Vamos ficar aqui quietinho. É o frio. Frio fala disso, de desânimo, de esmorecimento, de gente parada, né, sem vontade de fazer as coisas. Isso fala do frio. Então, o quente, que é o fogo de Deus, o Espírito Santo, fala de ânimo, de atividade, de trabalho, de esperteza, de alegria, de vivacidade, né? De você sair, de você fazer alguma coisa. Então, fala disso, essa quentura é isso. Você ser um crente quente, como o Senhor exigiu lá da igreja de Laodiceia. Sejam quentes e não mornos, seja morno, nem frio nem morno, você tem que ser quente. Então o fogo aquece, fogo ilumina. Mas outra propriedade muitíssimo importante do fogo é que ele purifica, ele extingue toda a impureza, ele purifica o ouro, ele queima o ouro e ele queima simplesmente as impurezas. Ele deixa o ouro puro, tira todas as impurezas. Então, uma das características e propriedades mais importantes desse fogo que é Deus é isso, é purificação, limpeza, regeneração, transformação de vida, vida lavada, limpa, purificada, santificada diante do Senhor. Amém, amados? Esse é o significado do fogo. A gente tem que entender isso. O que significa o fogo? Se todo mundo quer fogo, mas que fogo? Cuidado para você não estar querendo fogo estranho. Cuidado para você não estar buscando aí fogo estranho. Uma coisa interessante que Elias disse aqui, ele disse, vamos preparar o novilho, vamos preparar o altar, botar o sacrifício. Agora, não lhe metam fogo. Não é para ninguém meter fogo. Não bota o seu fogo. Não vá arrumar outro fogo. O fogo quem vai mandar é o Deus. O fogo só é Deus que dá.
O fogo tem que vir de Deus. Ninguém pode promover fogo. Fogo não vem de ninguém, fogo vem de Deus. Diga, o fogo vem de Deus. Então tem muita gente aí metendo fogo, mas fogo estranho, não fogo de Deus, inventando fogo, fazendo outro fogo, trazendo, arrumando outro fogo, mas não fogo de Deus. Dizia um avivalista, um homem muito importante na história dos avivamentos da igreja. Ele disse assim: hoje em dia é muito fácil abrir igreja. É fácil abrir igreja. É fácil você montar vamos dizer, umas doutrinas, defender aquelas doutrinas. É fácil você fazer uma pregação. É muito fácil se fazer uma pregação, um sermão, um esboço. É só você juntar um monte de versículos, pegar um tema e arrumar aquilo ali e você fazer um sermão, fazer um esboço. E fácil também pregar. Qualquer pessoa prega, não precisa nem ser crente. Eu conheço gente que nem é crente e prega. E se botar ele para fazer uma pregação, faz mais bonito que muitos crentes. É fácil se pregar. Hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é abrir essa igreja, sabe, viu? O que tem de igrejas abertas. Aí às vezes a gente diz assim: ai, que coisa boa, é bom que se abra. Eu estava pensando essa semana, eu digo, eu não acho tão bom assim. Quando é uma igreja séria, que se prega o genuíno evangelho, equilibrado, que não envergonha a Deus, não envergonha a Jesus, não envergonha o evangelho, é bênção. Mas certos muquifos que são abertos por aí, eu vou lhe falar, que são a verdadeira vergonha para o evangelho. Abre-se igreja como que se abre um fiteiro na porta de casa para vender bala. As pessoas estão abrindo aí, feito uma barraca qualquer, e bota-se um nome qualquer, aliás, cada nome estranho, e se vai ali, diz que é uma igreja, e começa a se pregar, sabe, heresias atrás de heresias, bobagens, meninices, imaturidade, besterol. É uma vergonha, chamando a atenção do povo somente para a questão do material, da prosperidade, atraindo as pessoas. Isso são igrejas, programas de rádio. Está dizendo, eu não encontro um programa de rádio bom de se ouvir. Até agora, difícil você escutar um programa de rádio evangélico, um programa evangélico de rádio, que você diga assim: esse é bênção. Pronto, essa palavra é boa. Muito difícil. Eu prefiro nem ouvir. Porque é tudo uma coisa só, tudo uma coisa só. Você está com dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça, todo mundo não sei aonde, você está assim, está assado, está desempregado, está ali. Então vem, é assim, atraindo o povo somente com proposta de prosperidade, de aliviar as suas dores momentâneas, mas não se prega o evangelho. Eu digo, mas não é possível, meu Deus, que não apareça um que leia um texto da Bíblia e explique aquele texto, que pregue o verdadeiro evangelho, a palavra de salvação, sem querer barganhar, sem querer negociar, sem querer vender a fé, sem querer usar de má fé, sabe? Parece que é tudo uma mesma coisa. Que negócio sério. Não aparece ninguém para pregar a palavra sincera, verdadeira, mostrar o evangelho limpo, o evangelho que mostra que você tem que renunciar ao pecado, deixar a vida de pecado, se entregar para o Senhor, consagrar a sua vida,
servir a Deus, independente de que Ele lhe dê isso ou lhe dê aquilo, de que Ele lhe cure, independente disso, que você sirva a Deus, porque Ele é o Criador, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, porque você precisa de ser salvo, você crer em Jesus. É muito difícil encontrar. Então todo mundo quer vender alguma coisa, quer fazer alguma coisa, bota um copo d'água, faça isso, faça essa oração, bora fazer o quê, bebê, balababá. Todos nesse mesmo prisma. Chega, cansa. Hoje é muito fácil. É fácil todo mundo fazer isso. Eu não quero fazer isso, não quero, de jeito nenhum. Está entendendo? Aí é fácil. Igrejas que falam isso, que pregam isso, que botam na porta até uma propaganda, né? Entre aqui, você vai sair desse jeito. Você vai sair abençoado e você vai sair curado. E você como se fosse, não sei, um negócio sério, seríssimo. Aí dizia esse pregador, ele disse, é muito fácil. Difícil é fazer fogo descer do céu. Difícil é fazer o fogo descer do céu. Por que ele estava dizendo isso? Que fogo era esse? Difícil é fazer Deus presente no nosso meio. Trazer a presença real de Deus, a graça de Deus, o poder verdadeiro de Deus para o nosso meio. Difícil é você ver a glória de Deus, de fato e de verdade, Deus no nosso meio, se alegrando do que a gente está fazendo. Difícil, ele dizia isso, e é verdade. Então, Elias fez o fogo descer do céu, e é tudo que a gente quer, né? Crente fala do fogo, se anima logo, fogo, mas é preciso a gente saber como é. E aqui eu vejo nesse texto aqui, nessa história de Elias, irmãos, alguns elementos importantes para trazer fogo, para que o fogo de Deus desça sobre nós. O Senhor quer descer fogo? Quer. O Senhor quer responder com fogo? Quer. Ele quer. Agora, é preciso que a gente entre por esse caminho, a gente tenha essas atitudes que Elias teve aqui, para poder esse fogo descer. Então, existe algumas coisas que precedem o fogo. Algumas atitudes que precedem o fogo. Não é você abrir a boca e dizer eu quero fogo. Não é você ir para uma reunião que está acontecendo ali, acolá, uma vigília aqui, outra acolá, ir no monte, ir numa reunião de matutino, ir em algum canto e você dizer ali eu vou, porque eu vou receber o fogo, ali está descendo fogo. Não é assim não. Quem foi que disse que é assim? Não é assim. Então, há algumas coisas muito importantes antes do fogo descer, que são fundamentais, são necessárias que elas existam. São necessárias que elas existam, né? Por exemplo, olha aqui quando Elias, a primeira coisa que eu vejo aqui, importante para fazer o fogo descer. Elias disse assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então sigam. Se é Baal, então siga Baal. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Cochear entre dois pensamentos, ficar entre um e outro. Ficar entre um e outro. Até quando vocês vão ficar nesse impasse? Vocês precisam decidir o Deus que vocês querem servir. Olha aqui um elemento que antecede o avivamento. Qual é? É você sair de cima do muro. Decidir o que é que você quer. Decidir quem é o Deus da sua vida. Ah, mas todo mundo aqui já decidiu. Todo mundo aqui já tem Jesus. Todo mundo está na igreja porque é crente. Porque aceitou Jesus como Salvador. Será? Será que esse Jesus já é o seu Senhor? Pode ser o seu Salvador. Será que Ele é o teu Senhor? Será que Ele é aquele que comanda e está comandando toda a tua vida? 24 horas? Será que tua vida inteira está nas mãos dele? Será que ele manda em você, que ele é dono da sua vida? Será que você é todo de Deus? Ah, meus irmãos, são poucos os cristãos que servem inteiramente com todo o coração a Jesus.
tem vida dúbia. Muito cristão entre a cruz e a espada. Sabe como é a história entre a cruz e a espada? Entre a igreja e o mundo. Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Entre as coisas do céu e as coisas da terra. Está no impasse entre uma coisa e outra. Tem vida dúbia. Na igreja é um, em casa é outro. Na igreja é um, no trabalho é outro. Na igreja fala uma coisa, glória a Deus, aleluia, louva, adora ao Senhor. Em casa até palavrão chama. Até pornografia fala. Vida dúbia. Isso não traz avivamento, não. Se quiser avivamento espiritual, você tem que ser todo de Deus. Você tem que decidir. Elias chamou aqui, ele chamou aqui, sabe quem? Ele chamou a atenção aqui de todo o povo de Israel, os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Azera. Ele chamou todos, inclusive o povo de Deus, a quem vocês querem servir? Até quando vocês vão ficar assim, entre uma coisa e outra? Irmãos, será que eu estou falando aqui novidade? Será que eu estou falando uma coisa que não existe? Ou uma coisa que é muito real na igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje? As igrejas estão abarrotadas, cheias, ultimamente. Mas será que é por causa de Jesus? Será que é para consagrarem suas vidas de fato e de verdade a Jesus, que as igrejas estão cheias? Ou é esse povo indo atrás somente de cura, de milagre, de emprego, de carro novo, de casa nova, disso, daquilo outro? As igrejas estão cheias de quê? De gente que está querendo se comprometer de fato com Deus, viver uma vida reta diante do Senhor, abandonar o pecado. Você há de convir comigo que não é não. Não é não. O que mais tem é gente com vida dúbia, irmão. Vida, sabe, entre uma coisa e outra, que não serve de verdade a Deus. Quem olha para ele assim, lá fora, quem nunca viu, nunca que vai dizer que é uma pessoa de Deus, porque nada o denuncia como uma pessoa de Deus, nada, nem roupa, nem fala, nem procedimento, nem atitude, nada o denuncia como um crente. Isso aí é estar cocheando entre dois pensamentos. Mas se for procurar saber, é crente, é de uma igreja evangélica, é membro de uma igreja evangélica. Aí Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu aqui. Isso aqui é uma coisa importante antes do avivamento. Tem que acontecer isso. Antes do fogo descer, o povo precisou decidir o Deus que eles queriam seguir. Assim que ele falou, todo mundo ficou calado. Depois eles tomaram a decisão. Porque estavam metidos na idolatria. Estavam com uma vida de pecado, estavam iguaizinhos a todos os outros. O povo de Deus, o povo de Israel. Queridos, ou você é de Deus ou você não é. Ou você é crente de fato, para crer em Jesus. E tudo na tua vida, tua linguagem, teus pensamentos, teus sentimentos, teu comportamento, tuas atitudes, tudo na sua vida, ser de crente, ou você não é. Ou é ou não é. Com Deus não existe meio termo. Você sabe que ou você é de Deus ou você não é. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Não tem esse negócio. Eu sirvo a Deus, mas também eu gosto disso. Eu sou crente, mas eu também gosto disso, aquilo outro, de minhas festinhas, de minha bebidinha, de minha não sei o que lá, sabe? Eu sou crente, mas eu também. Não existe isso, irmãos. Ou você é de Deus ou não é. Até quando, Elias disse, você vai ficar entre duas coisas? Isso aqui é muito importante. Até quando você vai ficar sem se decidir? E tem gente que é assim, irmão, tem 10, 20 anos na igreja evangélica, mas nunca tomou a decisão de verdade de consagrar a vida a Deus, de consagrar inteiramente a vida a Deus. Todo o seu interior ao Senhor. O Espírito Santo não tem oportunidade nessa pessoa, nessa vida, irmãos. Preste atenção, a primeira coisa aqui que eu vejo muito importante é você decidir o que você quer, a quem você quer servir, sair de cima desse impasse, desse muro. Sair de cima desse muro. Eu vivi um tempo assim,
Eu vivi um tempo assim na igreja, até 18 anos, frequentava a igreja, participava do grupo de jovens, fazia as programações, peças, um bocado de coisa, mas eu gostava de dar minhas escapulidas nas quadrilhas, dançava uma quadrilhinha escondida, nos colégios, sabe? Gostava das festinhas na casa de amigas, de colégio, quando tinha festa de aniversário, não chegou a dar minha escapulidinha. E tu não é crente? Eu, não, mas eu gosto, mas eu também faço isso, não sei o quê. Fumava escondido no colégio. Você entendeu? Mas eu estava na igreja. É isso que eu digo a você. Não tinha minha experiência de novo nascimento ainda. Então, depois foi que eu, de fato, me entreguei totalmente ao Senhor. Deus mudou a minha vida e eu passei a servir só ao Senhor, somente a Deus. Mas eu me deleitava em músicas profanas, em casa, músicas mundanas. Tem um bocado de crente assim ainda, músicas mundanas, sabe? Tem um monte de crente aí que mente, que rouba, viu? Que prostitui, que adultera, mas é crente, está nas igrejas. Está nas igrejas, dentro das igrejas, mas vive uma vida de adultério. Até líderes de igrejas, sabe? Diáconos, presbíteros e tal. Vive uma vida de adultério lá fora, mas na igreja está tomando santa ceia. Olha aí. Até quando você vai ficar assim? Uma pessoa dessa, irmãos, não pode dizer, Senhor, manda fogo para a minha vida. Conserta a tua vida diante do Senhor. Decida a quem você quer servir primeiro. Decida. Se o Senhor é Deus, então sigam. Já decidiu? Você já tomou essa decisão? Pergunta a teu irmão aí. Já tomou, meu irmão, essa decisão? A quem você quer seguir? Está vendo? Uma vida de compromisso com Deus. Tem gente que se acostuma com uma vida sem compromisso. Então, quando se fala de avivamento, tem que falar o que a Bíblia diz sobre isso. Aliás, tudo que a gente fala aqui, a gente tem que buscar na Bíblia o que significa isso. Não tem que ir pela cabeça de um e de outro, não. Eu não tenho que fazer o que a tradição manda, não. Eu não tenho que fazer o que a maioria faz, não. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. Quando a gente está falando de finanças, a gente vai estudar na Bíblia sobre isso. Família, né? Todos os temas que a gente abordou aqui, tudo é nas Escrituras. Aí vamos falar sobre avivamento. Não, vamos deixar a pregação para lá, vamos só retratar, vamos ver o que é, o que a Bíblia ensina sobre isso. Qual é a visão de Deus sobre isso? Qual é a visão de Deus sobre isso? Então, decida primeiro, seja uma pessoa todo de Deus. De todo seja de Deus. Todinho de Deus. Amém, amados? Que Deus seja teu Salvador, mas seja teu Senhor. Senhor é aquele que manda, que controla, que domina, que rege, que comanda. Senhor. Quando a gente chama Jesus de Senhor, então significa isso. Ele é quem manda na minha vontade. Você não tem vontade própria. Nós somos servos, por isso o nome servo. Servo não tem decisão própria, não tem vontade própria. A sua vontade é a vontade do seu Senhor. Ter Jesus como Senhor é isso. Eu não fazer o que eu quero, eu fazer o que o meu Senhor quer. É me submeter à sua vontade. Entende, irmãos? Amém? Estão compreendendo? Fiquem ligados para você receber essa palavra do Senhor. Aí, irmãos, em segundo lugar, olha outro elemento aqui que muito importante. Aí Elias chega a todo o povo e ele propõe restaurar o altar do Senhor. Antes de pedir fogo, ele faz o quê? Restaura o altar do Senhor que estava o quê? Em ruínas. Vamos dizer, restaurou o altar que estava em ruínas. Vamos dizer, restaurou, reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruína. Irmãos, altar do Senhor fala da nossa vida com Deus. Isso aqui fala da nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida espiritual.
Então a vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua vida de comunhão com Deus, às vezes está em ruínas. Irmãos, devo lhe dizer que tem muitos crentes, mas muitos, mais do que você pode imaginar, que a vida dele, ele é crente, está na igreja, mas a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus, já está em ruínas faz tempo. Arruinou faz tempo, está caída, destruído totalmente. A vida de oração, o altar de oração está em ruína. O altar de leitura da Bíblia está em ruínas. O altar de interesse pela casa do Senhor está em ruínas. O altar do dízimo está em ruínas. O altar do louvor, da gratidão está em ruínas. O altar do testemunho está em ruínas. A vida espiritual arruinada. A gente encontra mais gente assim do que gente com o altar de pé, firme, construído. Tem mais gente com o altar de sua vida em ruínas. Isso é muito triste, viu, irmãos? Então, aqui o povo de Israel, o altar aqui era um altar literal, um altar do Senhor. Ali onde eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, estava em ruína, significando dizer que eles haviam abandonado há muito tempo a comunhão deles com Deus. Não pediam mais perdão, não confessavam mais seus pecados, não tinham mais contato com Deus, porque o contato que eles tinham com Deus, a intimidade que eles tinham com Deus era através dos sacrifícios. E o altar que estava em ruína significava dizer que há muito tempo eles não ofereciam mais nada a Deus, não ofereciam sacrifícios nenhum a Deus, não dava mais nada a Deus, não falavam com Deus, não se comunicavam com Deus, nada de Deus. Nós também podemos cair nessa situação, irmãos. Nós também podemos cair nessa situação. Gente que não ora mais, que não fala com Deus, que não clama, que não jejuma, que não corre na presença do Senhor, que não vive 24 horas com intimidade com Deus, na presença dEle, que não agrada a Ele com suas atitudes, com suas palavras, com seu comportamento, com sua postura lá fora. Gente que não agrada mais a Deus e não está nem aí. O altar da adoração, o altar do louvor, o altar da oração, o altar de comunhão, tudo destruído. Está em ruínas. Isso é sério, viu, irmãos? Isso é muito sério. Encare isso com seriedade. Sua vida é um altar. Tem que ser um altar onde o Senhor está sempre recebendo louvor, adoração, gratidão, sabe? Onde tudo da nossa vida, nossas atitudes alegram a Deus. O Espírito Santo se alegra com os nossos comportamentos, com a nossa linguagem, os relacionamentos que a gente tem com as pessoas. O Senhor se alegrar. Tem gente que nada do que ele faz é crente, mas nada do que ele faz tem agradado a Deus. Ao contrário, entristecido a Deus. Entristecido a Deus, envergonhado o nome do Evangelho. Altar em ruínas. Isso é muito sério. É muito sério e a gente tem que se preocupar com isso. Olha, tudo isso aqui tem que ser feito antes do fogo descer, irmão. Tudo isso aqui, meu irmão, tem que ser reparado antes de vir avivamento. Não é assim, não. Manda e chega. Me dê. Vem, Senhor. E ppp. Nada. Ah, meu irmão, para o fogo descer, tem que ter ambiente preparado. E aí, reconstrução do altar. Tem nada que destrua mais um altar do que pecado. Pecado destrói o altar do Senhor. A vida espiritual tem que ter um apelo especial, um apelo diferente. Como esse apelo que a gente faz no domingo à noite para as pessoas se entregarem para Jesus. A gente tem que fazer apelo para os crentes, um apelo para você se consertar, se ajustar com Deus, para você restaurar seu altar espiritual diante do Senhor. Isso é um apelo que tem que ser feito direto, sempre. E a gente tem que se comover e atender ao apelo para restaurar a nossa vida. Quem está recebendo essa palavra? Amém, queridos? Se você não cuidar, irmãos,
dessa sua vida espiritual como um altar bem construído, onde você oferece os sacrifícios. Que sacrifício nós oferecemos ao Senhor? A nossa própria vida, o nosso serviço, o nosso tempo, sabe? Nossa gratidão, o louvor, a adoração, nossas orações, nosso serviço, os nossos dízimos, tudo isso são os sacrifícios que oferecemos ao Senhor. Quando o seu altar está em ruína e nada disso acontece, você está aí, sabe? Vazio, sem graça, sem alegria, acostumado a vir para a igreja igual alguém que está tão acostumado a ir para a roça, o caminho da roça. Vai todo dia aquela mesma coisa, vem por hábito, por costume, mas você não tem mais vida, não tem mais alegria, o altar está quebrado, você não está mais oferecendo a Deus mais nada. Restaurar o altar, restaurar este altar que está em ruína, restaurar o desejo de servir a Deus, de estar na casa do Senhor, de orar, de buscar a Deus, de ser um crente como antigamente você era, sabe? Consagrado, apaixonado por Jesus. Está faltando crentes apaixonados por Jesus. Está faltando crentes apaixonados por Jesus. Restaurar tudo isso. Em terceiro lugar, irmãos, primeiro decidir a quem você quer, depois reconstruir o altar, depois colocar o sacrifício no altar. Então, aí Elias diz, agora preparem o altar, ponham agora o sacrifício no altar, por diante de Deus. O que tem tomado ultimamente sua maior atenção. Colocar sobre o altar, oferecer a Deus, colocar como sacrifício ao Senhor tudo aquilo que tem tomado teu maior tempo, tua maior atenção, teu primeiro lugar, as tuas maiores preocupações, coisas em que você ultimamente está mais voltado para Ele. Quer um avivamento espiritual? Põe tudo isso no altar. Ponha como sacrifício no altar. Se é a tua família, se é teu casamento, se é filhos, se é um emprego, negócios, estudo, problemas. Tem coisas, irmãos, que toma a nossa atenção tão grande. Chama toda a nossa atenção e a gente fica tenso. De maneira que você pode vir para o culto e sair e você não absorver nada do que foi pregado, porque a tua preocupação está grande em cima daquilo ali. É uma enfermidade, é um namorado, é um casamento que você está querendo, né? É um negócio que você está montando, é uma expectativa de alguma coisa. Olha a proposta de Deus. Quer um avivamento espiritual na sua vida? Ponha tudo no altar do sacrifício. Ponha no altar como sacrifício isso aí. É até um desafio. Preste atenção. É um desafio. Você abrir mão dessa tua maior preocupação e passar a querer um avivamento espiritual para a sua vida. Você não sabe, mas está no avivamento da tua vida a resposta para essa tua preocupação. Sabia disso, irmãos? Amém, irmãos? Essa tua tensão, essa tua preocupação, talvez com um problema de família, um problema em casa, alguma coisa que está acontecendo, você está voltado só para isso, só para isso. Está tomando todo o teu tempo, você não sabe nem falar outra coisa, nem orar outra coisa, só isso. Busca uma renovação, um avivamento para a tua vida espiritual com Deus. Deixa na mão do Senhor. É aquilo que o Senhor disse. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais... Esse versículo é ótimo. Vamos ler, vamos repetir? Pronto, é justamente isso aqui.
Bota tudo na mão do Senhor, oferece a Deus, entrega no altar do sacrifício ao Senhor, confie nele, vá buscar a Deus, vai buscar uma renovação espiritual, e o mais, ele, quem crê? Crê nisso? Aceita esse desafio? Aceita esse desafio? Diz aí para o teu irmão, entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tua filha, irmã. Entrega teu filho, irmão. Entrega teu marido, irmã. Entrega tua esposa, meu irmão. Entrega o teu trabalho. Entrega esse desemprego. Entrega essa falta de dinheiro. Entrega ao Senhor. Ponha no sacrifício. Porque, irmão, como é que o Espírito Santo vai vir encher você, se você nem ligado a isso está? Nem interesse por isso você tem. Você está só querendo que Deus resolva aquele problema, aquela coisa. Você não está nem ligado a isso. Então o fogo de Deus nunca jamais vai descer sobre você e avivar a sua vida, sem que você abra mão de toda essa sua preocupação. Vá buscar Deus para a sua vida espiritual, renove-se diante do Senhor, deixa o resto que Deus cuida. Eu creio muito nisso. Então, coloque o sacrifício no altar, põe lá tudo no altar. Outra coisa importante, quarta coisa importante, sabe qual é? Aí ele disse, agora você põe a água, olha essa expressão aqui, ó. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez e fizeram a terceira vez. Bota água, derrama água sobre o altar. Como é que vai se pegar fogo um altar cheio, encharcado de água? Irmãos, essa água aqui para nós, a água é a palavra de Deus. Diga, água é a palavra. Diga, a palavra é água. Irmãos, não existe avivamento espiritual sem a palavra de Deus. Não existe, mover do Espírito Santo sem a palavra. A palavra é o elemento principal de todo avivamento espiritual. É a palavra de Deus. Tem que se meditar na palavra. A palavra tem que nos cercar. Você tem que ser cercado pela palavra, encharcado da palavra. Quem ama a palavra de Deus aqui? Glória a Deus. Tem que amar mesmo, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela é que promove avivamento espiritual. Não é grito, não é louvor, não é festa, não é projeto, não é movimento, não é nada disso traz avivamento. O que traz é a palavra de Deus. Domingo eu vou pregar mais sobre isso, mostrar sobre isso. A palavra não pode faltar. Reunião de oração abençoada sem a palavra, isso não é verdade, isso não existe. Avivamento, gente avivado sem a palavra. Tem um monte de gente aí fazendo um monte de besterol, um monte de idiotices, sem palavra. Gente que não tem fundamento na palavra de Deus. É tanta coisa, irmãos, que tem aí como nome, com nome de fogo do Espírito. Tanta coisa absurda com o nome de avivamento espiritual, que faz vergonha. Porque não existe palavra, não tem fundamento nas escrituras sagradas. Não tem conhecimento da palavra. A palavra não é praticada, não é ensinada, não é ministrada. Eu fico com a palavra de Deus. Se tem uma coisa que me encanta, é quando eu vejo que ali a palavra é pregada com sinceridade, com compromisso, com responsabilidade, com clareza, sem precisar de enfeites,
sem precisar de ornamentações, de invenções. Não precisa. A palavra de Deus, por si só, ela tem poder. Ela muda, ela transforma as pessoas, ela quebranta os corações. Ninguém precisa inventar nada. Pregue a palavra, viva a palavra, ensine a palavra, medite na palavra. Como a palavra é a palavra, ela é o combustível para o avivamento. Ela é uma água que não apaga fogo. A palavra é uma água que não apaga fogo. Ela é uma água que gera fogo. Quem já se viu, mas parece contraditório, mas é uma água que é feito combustível, gera fogo. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é chamada, ela é a dunamis de Deus. Dunamis, que vem, a palavra dinamite, vem do dunamis. Ela é uma bomba. Ela explode, ela é explosiva. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela quebra, ela arrebenta. Ela explode. Sabe, qualquer dureza de coração, qualquer pecado, qualquer porta fechada, a palavra, diga, a palavra tem poder. Diga para o seu irmão, ame a palavra de Deus. Pratique a palavra. Então essa palavra é fogo de Deus. Sem palavra não tem avivamento. Tem gente que não gosta de palavra. Tem crente que não gosta da palavra. Gosta de oração, gosta de reunião fervorosa, mas quando diz reunião de estudo da Bíblia, cai fora. Culto de escola dominical, cai fora, porque estuda a palavra. Eu não acredito num crente avivado desse tipo. Crente que não gosta da palavra, ele pode ter muita coisa, só não tem poder do Espírito Santo. Crente que não gosta de estudo da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, ele pode ter barulho, ele pode ter, muita coisa na vida dele, mas ele não tem fogo de Deus. Porque o fogo de Deus é promovido pela palavra. Amém? Aprenda isso. Aprenda isso. Por isso, Elias vai e diz essas coisas antes do fogo descer. Aí, por último, tem uma coisa importantíssima que ele faz aqui. É outra coisa importante que ele diz. Aqui no verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração dele. Então cai o fogo do Senhor. Oração, diga oração. Quem gosta de oração aqui? Quem gosta de orar? Pois é, irmão, oração precede avivamento. Todo grande avivamento espiritual da Bíblia e da história do povo de Israel e dos contemporâneos foram precedidos por muita oração. Tem que ter oração. Oração de clamor ao Senhor. Oração, Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oração de entrega, oração de clamor, oração de busca. Em 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, vamos dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, oração. Não existe avivamento espiritual sem muita oração. Sem muita oração, sem clamor, sem derramar o coração na presença do Senhor. Lá o avivamento de Joel, o Senhor diz: convertei-vos a mim, isso com pranto, com choro, derramai o vosso coração na presença do Senhor. Oração, tem que ter oração. Se você quer uma vida, irmão, se você quer ser um crente avivado, cheio do fogo do Espírito, cheio do Espírito Santo, seja uma pessoa de oração. Você ora? Você vive orando? Ou você só faz aquelas orações assim, vapt-vupt, para dormir e para comer? Tem uns que nem para comer faz, só para dormir, né? Só bem superficial. Não, irmão, eu estou falando de oração, derramar coração na presença de Deus. Passar algum tempo na presença do Senhor, falar com Ele, em profunda comunhão, em profunda intimidade, oração constante, oração 24 horas, oração no Espírito o tempo inteiro, e aquela também de ficar de joelhos, derramar-se na presença do Senhor, pedir ao Senhor. Oração, tem que ter oração, muita oração. Tiago disse assim: Elias era um homem semelhante a nós, a todos os homens, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo para que chovesse, e veio chuva sobre a terra, e fez a terra germinar frutos. Ele disse: Elias era um homem igual a nós, e ele orou com instância, orou com determinação, orou com perseverança, para não chover, e não choveu. E depois ele orou de novo e veio chuva. A gente tem que orar. Oração, irmãos, é o nosso combustível de vida. Oração é o que tem que nos mover, é o que nos move para frente. Crente que não ora é crente sem vitória. Crente que não ora é crente sem bênção. Se você não ora, meu irmão, não tem como você ver os seus problemas resolvidos. Tem que orar mais. Fala aí para o teu irmão, vamos orar mais, irmãos. Fala aí para ele isso. Vamos orar mais. Quem quer orar? Como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda, meu irmão, minha irmã, a tua vida de oração? Você tem orado? Crente tem que orar. Crente é conhecido pela oração. Você vê que as pessoas lá fora, gente que não é crente, só nos procura para orar por eles. Não é? As pessoas que não são crentes lá fora, quando olha para um crente, acha que a obrigação dele é viver orando. Ore por mim, ore por mim. Quantas pessoas te pedem oração, né? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Porque nós somos conhecidos como pessoas que oram muito. Agora imagine um crente sem orar. Você não tem vitória, né? Alguém já falou, muita oração, muita bênção, né? Pouca oração, pouca bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Então, tem que orar. Oração precede o avivamento. E aí, depois que ele orou, o fogo desceu. O fogo aí desceu. O fogo desceu. Os inimigos foram derrotados. Quer que os inimigos sejam derrotados? O fogo tem que descer. Depois que o fogo descer, você vai ver muitas vitórias. Amém, irmãos? Você vai ter muitas vitórias. Aí, ó. O homem de Deus foi honrado. Elias foi honrado. Porque ele disse: eu quero, Senhor, que as pessoas saibam que eu sou teu servo. Todo mundo fique sabendo que tu és o verdadeiro Deus. Os inimigos todos foram derrotados. Elias foi honrado. Quer ser honrado? Quer ser honrada? Quer que tua oração seja honrada? Quer receber honras?
O fogo tem que descer sobre sua vida. Depois que vier avivamento, vem honra para a tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. E o nome dele foi muito glorificado, porque todos disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando nós recebemos avivamento espiritual, vem muitas vitórias. Quando o avivamento chega, traz com ele muitas vitórias. Renovação do seu entusiasmo espiritual. Resolução de muitos problemas na sua vida pessoal, emprego, casamento, conversão de família, abertura de portas, cura de enfermidades. Quando o avivamento chega, todo o avivamento, eu quero dizer para você, um dos sinais do verdadeiro avivamento são essas bênçãos. Onde tem verdadeiro avivamento, tem muita conversão de vidas. Muita gente se converte no avivamento espiritual. O verdadeiro avivamento espiritual converte muita gente. Muitas vidas são convertidas. Tem curas de enfermidades. Milagres têm que acontecer. Você recebe renovação do seu vigor espiritual. Muitas dessas vitórias acontecem, sabe? Manifestações de dons espirituais também. Despertamento de novos ministérios. Pessoas se levantam para fazer obras de Deus, a obra de Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Isso é sinal de avivamento. Então, tudo isso vem em decorrência do mover do Espírito de Deus. Avivamento espiritual, ele não fica só na reunião. Um avivamento espiritual não se limita a algumas manifestações de dons numa reunião. Da gente gritar, rolar, cair, fazer algumas coisas. Não é só isso. O verdadeiro avivamento espiritual, ele prossegue até a sua casa, até seu emprego, até semana que vem, mês que vem, ano que vem. Pessoas se convertem. Você é curado, tem milagres, portas são abertas. O avivamento espiritual sempre trouxe grandiosas vitórias sobre a vida do povo de Deus. Amém, amados? Então é isso que a gente precisa fazer. Teve trabalho? Teve sim. Foi trabalhoso tudo isso para Elias fazer junto com esse povo? Foi. Tiveram que renunciar a muitas coisas? Tiveram. Tomar certas decisões na vida, tomar uma decisão? Tiveram. Mas o resultado foi satisfatório. O resultado valeu a pena. O fogo desceu. Quem quer que o fogo desça? Quem quer fogo na sua vida? Então, tem que fazer primeiro o quê? Decidir. Depois, restaurar o altar. Diga, restaurar o altar. Isso é muito importante. Restaurar o altar. Restaura o altar. Põe tudo na presença de Deus. Ponha o sacrifício no altar. Põe lá o teu sacrifício. Coisas que você precisa renunciar. Coisas que está tomando todo o teu tempo, toda a tua atenção. Está deixando você ansioso. O Senhor está dizendo, me entrega. Me entregue. Ponha no altar. Ponha no altar. Deixe que eu vou fazer, cuidar. Depois, se encha da palavra. Se encha da palavra. Creia na palavra. Medite na palavra. Se apegue à palavra. Fique encharcado, igual foi encharcado aquele altar ali de água. A palavra. Depois ore. Comece a orar. Clamar. Pedir. E o fogo vai descer. E o fogo vai descer. Fica de pé, queridos. Amém, amados? Então eu quero fazer um apelo para você. Um apelo para você, meu irmão. Se você quer fogo de Deus na sua vida, se você quer mesmo renovação espiritual na sua vida, quer um avivamento espiritual para a sua vida,
Tem gente que está tão fraco na fé, está tão desanimado, está tão caído, que não consegue nem ter esse desejo, não sabe mais nem o gosto de um avivamento espiritual. Você não precisa nem saber, você só precisa saber de que você está precisando disso, de que a sua situação está tão crítica, está tão precária, que você precisa disso. Isso é muito fácil da gente identificar. Você vai saber, você diz, a gente sabe quando a gente está desanimado. A gente sabe quando a gente esfria na fé. Antes dos outros saberem, quem sabe é a gente. Às vezes as pessoas nem percebem, mas a gente já percebe. Você tem que perceber que você é uma pessoa que não é aquele crente mais animado. Você tem que se animar. Então sinta esse desejo, peça ao Senhor. Você quer colocar sua vida no altar do Senhor? O apelo que eu quero fazer hoje é o seguinte: você quer reconstruir o altar da sua vida diante de Deus? Você quer renovar esse altar? Esse altar que eu digo, você sabe, é sua vida de oração, sua vida de leitura, sua vida de compromisso na igreja, sua vida de trabalho na presença de Deus, seu testemunho de vida, seus dízimos até, tudo é o seu altar diante do Senhor. Quer restaurá-lo? Sem restauração não há como fogo descer. Não há avivamento. Você que quer restaurar seu altar, vem para cá. Sai do seu lugar, vem para aqui. Vamos começar a desencruzar os braços. Vamos começar. E a gente vai cantar, nós vamos cantar aqui uns cânticos, justamente para você se animar um pouquinho. Mas comece dizendo a Deus: venha para aqui. Eu não sou contra nenhuma manifestação do Espírito Santo, de jeito nenhum, porque eu nasci num avivamento. Eu sou uma pastora avivada, porque eu nasci num avivamento. Eu nasci espiritualmente dentro de um fogo espiritual só. Dentro do auge do maior avivamento que houve na nossa igreja na época. Depois desse não houve outro nunca mais. Mais de 30 anos. O maior avivamento foi uma safra, uma safra de missionários, de pastores que saiu daquele avivamento fora de série. Depois desse, nunca mais. Por quê? Porque Deus não quis? Não. Porque o povo se distanciou, o povo não quis mais buscar a Deus. Mas foi naquela época, naquele avivamento que eu nasci espiritualmente, que eu nasci de novo, que eu me entreguei para o ministério. Então eu creio em toda manifestação do Espírito. Eu só não gosto de fogo estranho, de coisas esquisitas que a gente está vendo por aí afora. A gente está vendo aí um monte de besterol, unção da minhoca, unção da lagartixa, unção da águia, unção do tigre, unção da borboleta, unção não sei de que. São as besteiras, são os exageros, uns besterol, uns infantilidades. Eu creio na obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Atos, diz que as pessoas fizeram um grande barulho. Está lá escrito que houve um grande barulho, de forma que despertou uma cidade. Então eu creio que também o avivamento traz barulho. Não, o barulho traz avivamento. Não é o barulho que traz avivamento. Tem gente que quer com barulho trazer avivamento. Não. O avivamento pode trazer um barulho. Traz dons espirituais, línguas estranhas. Traz dons espirituais. Traz aquilo que a Bíblia diz que traz. Mas aquilo que eu não vejo na Bíblia, não encontro na Bíblia, é invenção das pessoas. É invenção. Isso eu não posso crer. Isso eu não quero. Isso eu não quero nem na minha vida, nem na minha igreja. Agora eu creio. Batismo com o Espírito Santo. Creio em todos os dons espirituais. Creio na manifestação do Espírito.
Toda manifestação do Espírito, ela é bem-vinda, ela é maravilhosa, ela traz alegria, libertação, traz força, vigor, traz conversão de vidas. Agora, gente que inventa e quer imitar outros e quer fazer um monte de coisa e a vida não muda nunca, não se converte nunca. Na hora de dizer não para o pecado, ele não pensa duas vezes, se entrega para o pecado, não renuncia nada por Jesus, não tem um testemunho de vida íntegra lá fora. Agora na igreja quer fazer um monte de presépio, não vem não. Não vem não. Porque avivamento para mim, primeiro tem que ter vida no altar, vida séria, vida comprometida com a palavra, um testemunho sério com Deus. Uma pessoa dessa, você sabe que tem avivamento. Numa pessoa dessa tem fogo do Espírito. Tem fogo do Espírito. Então é isso que a gente precisa aprender e fazer essas distinções. Que a gente está num tempo que, meu Deus do céu, está fazendo medo. Está fazendo medo a gente escutar qualquer coisa aí fora, sair, visitar outro dia. Está fazendo medo de tanta coisa absurda que a gente está vendo por aí. Preste atenção. Mas o que diz a palavra de Deus, você pode crer e pode buscar, porque ela existe e ela é para nós. Amém, irmãos? Quer restaurar seu altar da vida? Coloca diante do Senhor teu coração, tua vida espiritual agora. Coloque sua vida individual, pessoal. Diga ao Senhor: meu Deus, eu quero uma renovação espiritual para o altar da minha vida. É a minha vida espiritual. Você diga para o Senhor, cada um, eu não posso fazer isso por você, meu irmão. O que eu posso fazer é pregar a palavra, mas você quem vai fazer a sua consagração, você quem vai sentir esse desejo, você que vai dizer a Deus que você quer que Deus mude a sua vida, você que vai confessar a Deus e vai dizer para Deus que você está precisando de uma restauração, de uma renovação. Diga para o Senhor: Pai, eu quero restaurar meu altar de oração, meu altar de leitura da palavra de Deus, meu altar, Senhor, de compromisso contigo, meu altar de comunhão com o Senhor, meu altar de testemunho, o meu testemunho lá fora. Eu preciso restaurar este altar de testemunho, do meu testemunho. Eu preciso restaurar o meu altar, Senhor, de responsabilidades com os meus dízimos na casa do Senhor. Eu preciso restaurar o meu altar do serviço. Nunca mais eu fiz nada para o Senhor. E nunca mais eu evangelizei. Nunca mais eu trabalhei. Eu estou por fora. Eu não participo de nada. Eu quero restaurar esse meu altar. O altar da minha vida eu quero restaurar. Vá cada um orando, fazendo a sua oração. Se você fizer isso com muita sinceridade hoje, irmãos, o Espírito Santo, ele vai começar a sondar você e vai se alegrar da sua vida e vai começar a ser derramado sobre você. Ele vai começar a abençoar a sua vida e esse fogo ele vai descer. Esse fogo vai descer. Esse fogo vai vir, essa renovação vai vir para a sua vida. Peça ao Senhor isso agora. Em nome de Jesus, cada um orando. Quantos meninos nós vamos cantar? Cante um cântico. E os irmãos orando. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Amor
momento de entrega, é um momento de consagração, é um momento de oração. Isso é muito importante, irmãos. Depois que ouvimos a palavra do Senhor, a palavra entra no nosso coração, nos quebranta e a gente se entrega ao Senhor. Se há nesta noite entrega de suas vidas totais ao Senhor, se há agora nesta noite uma consagração verdadeira diante de Deus, o Senhor vai tomar você. O Senhor vai receber o teu sacrifício. Coloca tudo no altar do Senhor agora. Diga para Deus: eu coloco agora, Deus, os meus problemas, a minha família, a minha casa, meu emprego, meu casamento. Eu boto tudo, minhas ansiedades, minhas preocupações, tudo diante do Senhor. E eu confio em Ti, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos. E eu creio, Pai, que o mais o Senhor fará. Ó Deus, nesta noite, sonda cada coração, cada vida aqui. Receba cada oração, cada pessoa, Deus, que está aqui orando, está buscando a Tua presença, a Tua face. Está aqui, ó Deus, preparando o seu altar, reconstruindo o seu altar, que é, ó Deus, um requisito imprescindível para uma renovação espiritual, para um avivamento espiritual. É o conserto da vida, é a limpeza da vida, é uma